noite, que delícia ter você aqui comigo essa noite. Hoje a live é mais que especial. Hoje a gente vai ter a Flávia, do perfil Amante das 11 Horas, e nós vamos descobrir tudo. Você quer saber tudo? Então você vai descobrir tudo sobre o cultivo das 11 horas. Seja muito bem-vindo, Suculentas da Mônica, Resolve Soluções, Eugênio Moreira, Ramos Bonsai, Márcia Taca, Matheus Rondini, sejam muito bem-vindos, boa noite. Vai colocando pra mim de onde você é, de onde você tá assistindo essa live. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai saber tudo, hein? Tudo de quem sabe de verdade sobre as 11 horas. Todos os segredos, todos os detalhes, nada vai escapar hoje da gente. Quer ficar expert no cultivo dessas flores que são encantadoras, né, gente? Acredito que assim como pessoas ficam viciadas em espécies como plantas carnívoras, suculentas, rosas do deserto, as 11 horas também são viciantes, porque são tantas cores, formatos e flores, né? Que é incrível. Tô convidando o pessoal aqui. Se você conhece alguém que possa se beneficiar também do conteúdo de hoje, da live de hoje, clica no botãozinho que tem, parece um aviãozinho que tem aí do lado, aí embaixo, você nem sai da live, você continua me ouvindo. E convida a pessoa também. Não retenha conhecimento, pessoal. Conhecimento é energia, conhecimento é fluxo. Quanto mais a gente entrega, mais volta para nós, tá? Isso! Sejam bem-vindos! Que prazer estar aqui com vocês hoje, viu? Paulo, Érica, Lara, Érica, minha prima. Ramos, Porto Alegre, vim pelo Diogo Bonsai, o Diogo de Minas, de Planta em Planta, Miguel. Ai, chegou a Flávia, deixa eu chamar ela aqui. Ai, que legal. Boa noite. Oi, Perdi a papai. Oi, Flá, boa boa noite. noite, minha linda. Como você está? Eu tô bem, você? Também, graças a Deus. Estou um pouco sem enxergar hoje, então vocês não vão reparar esse detalhe. Fiquei colírio para fazer exame de vista, então tá tudo embaçado. Mas tirando isso, tá Me tudo judia. certo. Eu tô meio gripada hoje. Eu tava assim, meu Deus. Eu tava achando que não ia dar. Mas hoje à tarde foi um repouso bem forçado e tá tudo bem, graças a Ai, Deus. glória a Deus. Pessoal, eu tô sentindo Ô, travando um Flá, eu pouco. acho que valeria. Eu tô Oi? sentindo travando um pouco. Como é que tá aí pro pessoal? O meu? O retorno. Tá travando o pessoal aí? Pra mim tá normal. Normal? Comenta aí pra gente se vocês estão vendo travar, se tá ouvindo bem, fazendo favor. Faça esse favor pra gente, por favor. Botar umas plantinhas aqui para deixar mais bonito o ambiente, né? Ai, já tá linda, já tá você aí. Pessoal, não tá travando ou não tá ouvindo, Matheus? Tá tudo bom? Tá bem? Pronto. Tá bem, Flá. Então vamos embora. Flá, eu acho que valeria a pena a gente se apresentar, né? Pro pessoal que talvez ainda não nos conheça, fica à vontade, pode se apresentar primeiro. Perfeito. Bom, eu queria começar então essa noite de hoje, né, agradecendo o convite à Larissa, que é alguém que eu admiro o trabalho, a gente fica aqui nesse universo das plantas. E a gente conhece tanta gente boa que dá vontade, né, de trazer todo mundo para a vida da gente. Então, quando veio o convite, eu fiquei muito feliz, muito mesmo, viu, Larissa? Eu tenho dado uma reduzida, né, nos números de live pela correria do dia a dia mesmo. Mas sempre que me vem um convite desse, eu fico muito, muito feliz. Que é como você disse no início da live, né? É o momento da gente expandir os conhecimentos, compartilhar e permitir que o outro também tenha, né, acesso a essas informações que para a gente pode ser simples, mas para o outro faz toda a diferença no processo, né, do cultivar. Então, eu sou a Flávia Abrão, queria começar dando boa noite, estou vendo umas amigas aqui, a Ju, excelente colecionadora de rosas do deserto. Estou viciando ali 11 horas também, viu? Ju, seja bem-vinda. E todos que estão chegando. Gente, eu mal estou conseguindo. Eu só vi por causa da foto. Então, se tiverem outros amigos aqui, perdoem, mas eu não vou conseguir hoje
dar um oi pelo nome, tá? Porque as vistas hoje tá ruim. Eu sou a Flávia Abrão, eu sou zootecnista lá, sou formada, né, em zootecnia, professora Que legal, não sabia, já. A gente tá colega, então quase aí é de. Ah, que bacana. Eu sou exato. agrônoma. E tenho, né, hoje eu atuo como professora universitária, né, dou aula, e aí na área da estatística, da experimentação. A planta, ela chegou na minha vida mais como um hobby, ainda que tenha direcionado todos os meus esforços ultimamente para elas, né. A gente tem começado projetos de pesquisa na área da plantoterapia, do cultivo de plantas ornamentais, né? Os alunos dos quais eu trabalho são alunos do curso de agronomia, de biologia. Então, assim, a gente tem essa vivência diária, né? Os meninos estão ali sempre fazendo projeto, então não tem como não ver as plantas somente como uma questão terapêutica, não é só terapêutica, né? Hoje ela tem tomado, assim, 90% da minha vida, eu acho de muitos que estão aqui hoje, né? A gente vive e convive com essas plantas o tempo todo. Então, eu sou a administradora, né, do IG Amante das 11 Horas. Comecei também com o intuito de compartilhar fotos do meu jardim, apenas. Esse era o único objetivo, numa fase, assim, bem difícil que eu vinha passando. E aí eu falei assim, como eu sou professora, eu falei assim, meus colegas, né, os professores, vão achar que eu tô doida postando só foto de planta. Mas eu achava aquilo ali tão único, um milagre de Deus, né, que a gente vivencia todo dia no jardim, que eu falei assim, eu preciso compartilhar isso. E comecei muito tímida, né, sem falar sobre elas, no início era só foto, e hoje, né, a gente tem esse Instagram que ajuda tanta gente, a gente perde a vergonha, a gente vem aqui, a gente dá a cara, e eu falo que eu fui me conhecendo esse lado também, né, num processo de construção aqui do Instagram. Então, como eu falei, minha formação acadêmica é na área das agrárias, né? E venho, né, desenvolvendo alguns projetos de pesquisa, extensão na área no cultivo de plantas ornamentais e arrisco também outras áreas, como a microbiologia, a estatística. Eu não vou nem entrar nesses detalhes, senão eu vou confundir a cabeça do nosso público hoje. Mas hoje a gente está aqui para falar de 11 horas, né? Que é uma planta aí de cultivo, eu diria quase que milenar, né? É a planta das vovós, né? Quantas pessoas não veem essa flor e remete, né, aquela imagem, na casa da minha avó tinha, da minha mãe. Quantas pessoas não me procuram falando assim, olha, a minha mãe era muito apaixonada com as 11 horas dela, não me deixa perder, né, porque às vezes perdeu o ente querido. Então hoje aqui, você que está aqui, que está com a gente, eu já vou passar a palavra para lá, se apresentar também para a galera que está chegando, mas eu já vou fazer um pedido de início, né? Você que está aqui, taca ali coração, taca aviãozinho para poder chamar o povo, porque hoje eu vou dar todos os segredos, tá? Então você fica até o final da live, você não vai mais perder 11 horas. Essas 11 horas vai parar de ter aquela fama de que só dá praga, né? 11 horas tem essa fama, só dá cochonilha, só dá pulgão. Fica com a gente, que a gente vai quebrar um pouco, né, essas barreiras que existem. Não estou falando que a gente vai fazer milagre, porque a Larissa está aqui, eu acho que ela vive muito mais isso do que eu. Ela sabe que as pragas fazem parte do ciclo da planta, né? Vai acontecer, a natureza está ocorrendo interações o tempo todo e a ideia não é extinguir, mas é minimizar os danos e, consequentemente, ter o que a gente ama, que é o pico de floração, né? Aquele boom de flores que impressiona todo mundo que chega e que acompanha, né, o dia a dia do nosso jardim. Ai, que delícia! Pessoal, eu sou Larissa Ribeiro, tá? Eu sou colega ali, bem próxima da Flávia de profissão, sou engenheira agrônoma e a minha especialidade é paisagismo e jardinagem, sou mestre em agroecologia, então essa pegada ambiental também é uma coisa assim muito fascinante. Nós temos isso em comum, sou mestre em agroecologia também. Eu não acredito! Sério? Eu também.
Gente, e isso aqui que está acontecendo é que, na realidade, eu e a Flávia, nós nos conhecemos através da internet. E eu tô cada vez mais fascinada na internet. Tem pessoas aqui riquíssimas, assim, que geram uma conexão, mesmo sem a gente estar por perto, sabe? A Diana está aqui também. Nossa, é assim, é incrível, é fascinante e é muito poderoso. Se a gente consegue usar a internet para o bem, ela faz coisas assim desse tipo. Por exemplo, vou abrir um parênteses aí na minha apresentação. Quando eu convidei a Flávia, eu achei assim, falei, pô, a Flávia tá super grandona, né? Ela não vai nem ver a minha mensagem. E aí ela me respondeu assim, poxa, meu amor, vai ser o maior prazer. Eu falei, poxa vida, que delícia. É uma bênção poder encontrar pessoas que são apaixonadas pela natureza, mas além disso, são humildes, sabe? Eu me considero assim também, independente da situação. Enfim, foi uma conexão muito grande, a gente tem coisas parecidas As aí, plantas claro. nos ensinam muito, né? A gente vai falar sobre isso na live. Infelizmente não é Demais, 100% demais. do nosso nicho, né? Nem todas as pessoas são. Eu não falo assim, não necessariamente amarrada à humildade, mas infelizmente sobe sim, viu, Larissa, na cabeça de muita gente. Começa a ganhar um pouquinho de seguidor e a planta terapia, vamos dizer assim, ela veio como um avalanche nessa pandemia. Então, assim, muitos Instagrams, né, deslanchando, porque a Bombado, planta né? virou o refúgio de muita gente. Mas fico feliz, a Sim. maioria Inclusive, foi curtiu. por isso que eu acabei. Foi por isso que eu também acabei vindo para a internet, porque eu sou engenheira agrônoma e eu trabalhava com paisagismo e jardinagem. Uhum. Projeto, execução de projeto, manutenção de jardim, revitalização de jardim, projetos autorais meus, projetos de arquitetos, enfim. E comecei a trabalhar em parceria com vários arquitetos. E antes da pandemia, esse era o meu foco. E a gente tinha aberto um viveiro de mudas aqui na cidade. E era assim, era venda de varejo e jardim. Uhum. Só que com a chegada da pandemia, e também um pouquinho por causa da lógica, que o nosso Instagram era venda de plantas. Então, era aqui na região, era para divulgar os nossos produtos para Sim. venda. Só que chegou a pandemia e eu comecei a perceber que as pessoas começaram a pedir mais, que já perguntavam como que eu cuido disso, como aquilo e tal, e a pessoa manda uma fotinha e tal. E o intuito era vender e ajudar os nossos clientes, porque era ali, né? Era aqui na região. Só que a pandemia veio e o negócio começou assim, era muita pergunta, era muita coisa. E aí eu comecei o intuito era apenas dar mais dicas, né? Não era nem assim um ensinar de verdade, eram dicas para as pessoas facilitarem um pouco mais. Só que eu fui ficando tão apaixonada por isso. É um Isso caminho sem isso foi volta. me tomando. Sim, e o retorno e a realização, porque é isso, uma das vertentes assim de benefícios que as plantas trazem é o resgate da ancestralidade, eu posso dizer. Isso que você disse em relação às 11 horas, nossa, muitas pessoas, os coléus, eu acho que foi você que postou coléus Sim. dias atrás, as folhas todas coloridinhas, nossa, lembra minha avó, samambaia, nossa, lembra minha tia, minha avó que faleceu e tal, e assim, exato. E é um resgate, é um aconchego muito grande. É claro que não é para todas as pessoas, nem todo mundo gosta da mesma coisa, mas a gente que está aqui, as pessoas que acabam chegando até nós, elas sentem uma conexão muito grande e acaba levando essas pessoas para o interior delas, né? Então, isso para mim assim é sensacional, é de uma gratificação enorme, é muito compensador. E há pouco tempo eu comecei a mudar um pouco mais ainda a minha linguagem, porque quando eu comecei na pandemia, era finalidade terapêutica, era contribuir para as pessoas que queriam. Era muita gente com depressão, muita gente muito mal e tal. E eu passei uma época na minha vida bem mal também, até eu já fiz alguns vídeos falando sobre isso. E eu sabia que a natureza, para mim, a natureza como um todo, ela me traz um centramento e uma força muito grande. Então, eu comecei nessa linguagem. Só que eu tenho uma veia muito empreendedora, isso desde sempre. Então, ultimamente, assim, eu estou mudando um pouco meu foco e os jardineiros, eles estão se chegando, jardineiro, paisagista, o pessoal para aprender a trabalhar, para ter diferenciais no mercado. Então, hoje eu estou trabalhando com isso. Tem um curso, amanhã eu termino uma turma, Ô, estou com uma dor delícia. no coração. Amanhã é a última aula de uma turma jardinista de sucesso.
Ai, eu me apego demais. Eu não sei se vocês estão aí, coloca um whey pra mim. Arildo, Natália, Gil, Aninha. E é isso. Isso é um pouco de mim, tá? Sou do interior de São Paulo, uma cidade pequena chamada Pirapozinho. É, Minha cidade chama e é Pirapora, Minas isso. Gerais. Eu tô no Goiás hoje, mas Cap- eu vim de Pirapora, Minas Gerais. Parece até o nome da cidade. Pirapozinho, Pirapora, Flávia. Eu tô assustada. Eu também. Eu tô vendo que você tem um sotaque, só que o pessoal goiano também tem um É sotaquezinho, muito né? parecido com o de Bem Minas. gostoso. Então, Até por isso eu me ambientei é, muito fácil aqui. A diferença é que eles dão uma puxadinha no R e eu já peguei o sotaque daqui também. Então não tem. Não dá nem mais vez pra distinguir aqui se é Minas ou se é Goiás. tem que passar essa pandemia para ir para uns shows aí de É sertanejo, eu Minas. adoro. Eu falo que Goiás é mais. Eu amo Minas, viu? Os meus conterrâneos mineiros não fiquem É. bravos comigo. Mas é porque eu tenho a veia sertaneja também. Então eu vim para um lugar, né? Para a terra do pique, pro Uhum, sertanejo. Eu amo. é isso. Isso, ó, a minha cidade é perto, isso, perto de Araçatuba, perto de Rio Preto, pessoal que tá aí, ó, Pirapozinho, olha Araçatuba, Rio Preto isso. é É perto, quase diminutivo de Pirapora. Pirapozinho, Pirapora. Sabe, Flávia, a gente tem que conversar umas coisas Nossa, aí, nós hein? devia ter sentado para bater um papo antes, né? Não é? Pessoal, quem tiver dúvida, como o chat às vezes vai passando, pode ser que, se a gente estiver no meio de um assunto, para não interromper na hora e não perder o raciocínio, coloca no balãozinho, tá? Tem um balãozinho aí embaixo com um pontinho de interrogação, e ali vocês podem ir colocando as dúvidas. Aí depois no finalzinho a gente abre uns minutos para perguntas, tá? Ah, tantas espécies, tantas plantas, tanta coisa para cultivar, por que que foi 11 Por quê? horas? Ai, meu Deus, vamos lá. A eleita. Bom, vou começar De dando um você. relato que eu acho que é a realidade de muita gente aqui, né? Há 3 anos atrás, mais ou menos, se eu contar para vocês que eu matava cacto, eu matava suculenta em geral, eu matava qualquer planta que você me desse, eu ia para as bancas de defesa dos meus orientados, e na banca, eu não sei, assim, agora essa galera tá numa onda home office, né? Tudo online. Mas eu peguei uma temporada muito grande das defesas de TC, dos trabalhos de curso, né? Presenciais. E lá eles tinham o hábito de dar presente. Quase sempre presente era uma planta, né? Quantas orquídeas lindas eu não ganhei, matei. Né? Quantas violetas eu não ganhei, matei. Então, assim, lá ainda, sei lá, uns 10, 15 anos atrás, eu não olhava para a planta com o mesmo olhar que eu olho hoje. Inclusive, assim, quando eu cursei a zootecnia, eu sempre fui louca por animais. E ainda sou, viu, gente? Não mudei, não. Eu só acho que a gente não precisa excluir as coisas, a gente pode agregar os amores, né? Então, os animais sempre foram minha paixão. E aí eu ainda brincava, falo até isso com os meus alunos, inclusive um orientado meu aqui, o Paulo Vitor, na live de hoje, que é da agronomia, eu conto para eles como eu paguei minha língua, porque na zootecnia a gente fazia o curso junto com a agronomia. E eu falava lá, você vai ficar brava comigo, mas é para eu pagar a língua mesmo. Gente, como que alguém faz curso superior para estudar planta? Planta você joga uma água, tá tudo certo. E essa era a minha visão de alguém leiga, de alguém que acha que todas as plantas são medidas na mesma régua, que as exigências são as mesmas, mas estamos todos em processo de evolução, né? Então, a vida falou assim: pera aí, deixa eu mostrar para essa menina aqui que as plantas têm o seu valor. E como tem. Então, até uns 3 anos atrás, eu de fato eu tinha muito pouca experiência no cultivo das plantas. E quem olha hoje no Instagram fala assim: nah, você tá de brincadeira, né? Não tem lógica, cresceu tanto. Mas eu cresci, Flávia, no cultivo das plantas junto com esse Instagram. Porque lá em 2019, final de 2018, 2019, foi quando eu adquiri a minha casa própria, porque até então eu não tinha. E aí, na escolha da minha residência, olha, prestem atenção na curiosidade. Eu escolhi essa casa aqui, se vocês observarem todas as fotos e vídeos que eu gravo aqui em casa, é tudo no piso. Eu vou comprar uma casa que eu não quero poeira, eu tenho pavor de poeira, né? Eu quero tudo no piso, não vou querer planta. Então, que eu paguei minha língua. E aí, quando eu comprei a casa, tinha 2 canteirinhos na frente da casa. E eu fui
né? Eu falei, vou pôr uma árvore. Sombra a gente gosta, né? Tal da sombra e água fresca. Então eu fui aqui na cidade de Ceres, em Goiás, tem uma unidade, né, da Secretaria de Meio Ambiente, eles distribuem mudas voluntariamente. Eu cheguei lá e pedi uma muda, né, de uma árvore, de preferência de flor, porque eu sempre, assim, eu acho bonito, mas não sabia cultivar. E aí, naquele momento, eu falei assim, você tem uma plantinha de fácil cuidado, que dá florzinha? Aí ele falou, ó, tem essa daqui. E na hora que ele entregou, ele falou Aquele caminho assim, sem volta. é uma 11 horas. Só que eu, por muito tempo, eu fiquei chamando a planta de meio-dia. Eu sabia que tinha alguma coisa a ver com hora. Juro pra vocês, eu sabia que tinha alguma coisa a ver com hora, mas não. Ah, eu plantei uma mudinha, acho que chama meio-dia, plantei na porta, no canteiro. Até postei essa foto ontem, um canteiro. Depois vocês vão lá no meu perfil e olhem essa foto, tá? Início de 2019, eu acho. E aí eu plantei, falei assim, vou pôr aqui, se ela quiser, ela se vira. Né? Ele falou que é de fácil cultivo. E do jeito que eu peguei a muda, Larissa, eu tirei o plástico, né? Aquele plástico preto que vem assim quase sempre que a gente adquire uma muda de floricultura ou de qualquer outra fonte. E só coloquei numa terra bem vermelha, compactada, né? Botei daquele jeito, tava lá. Dei uma molhadinha na hora que eu joguei lá e esqueci, né? Fui viver minha vida, nem lembrava mais daquela 11 horas que eu chamava de meio-dia, que estava na porta de casa. E aí, um certo dia, eu tô saindo com meu esposo, de repente, o negócio me chamou a atenção no chão. Ela simplesmente me presenteou com um boom de floração, tudo rosa, uma bola rosa, na porta da minha casa. Falei, nossa, mas que trem mais lindo, que trem mais lindo. E aí, eu passei naquele momento a olhar às 11 horas, por ser uma planta de fácil cuidado. Ela engana muita gente, tá? Todo mundo tá achando que é fácil cuidar de 11 horas, mas não é bem assim, não. E eu vou contar para vocês as questões. Eu dei a sorte de achar uma variedade que é muito, muito resistente. Então, ela de fato, ela vai se virar bem em qualquer condição que ela for colocada. Mas essa não é a realidade da maioria das 11 horas. Naquele momento, eu tirei um galinho. Falei, vou tentar pôr num vasinho aqui dentro, né? Fiquei com dó de deixar ela lá fora. Vou levar ela para dentro de casa agora. E peguei um vasinho. Tenho fotos também, assim, que hoje eu pego, né? O Drive, ele vai te lembrando, assim, há 3 anos atrás, há 4 anos atrás. E quando eu vejo uns vasinhos bem michuruca, com aquela terra do mesmo jeito que eu falei com vocês. Vermelha, compactada, argilosa, né? Bem aquela do quintal. E aí, o que ela me faz, essa planta? Ela enche também o vaso. Falei, opa, então ela não vai bem só no chão. Ela vai bem também em vaso. E aí, como professora e pesquisadora que eu sou, eu comecei a observar aquela planta em todos os aspectos, né? Eu falei, olha, ela pega de galho, e eu não sabia nada. Até aquele momento, eu ainda não sabia o nome das 11 horas. Que esse é, inclusive, o primeiro ponto que eu vou chamar a atenção aqui para quem está assistindo essa live daqui a pouquinho nos segredos que a gente vai estar liberando. O que eu fiz? Eu trouxe ela para dentro de casa e aí eu vi no Instagram. O Instagram já funcionava, mas eu fui pesquisar, né? Que planta era essa e tudo. Aí uma amiga minha tinha essas de folha fina. E ela, uma rosa bem grandona, que eu falo que é a minha favorita. Todo mundo já deve ter visto, essa 11 horas clássica, pink, que chama atenção em qualquer jardim. E eu pedi uma mudinha, eu falei, não, mas que planta linda, como é que é o nome dela? Ela falou assim, é 11 horas. Eu falei, então eu acho que é a mesma que tem lá em casa. E aí eu fui e joguei no Google, né? O Google é professor às vezes ele dificulta bastante, mas de vez em quando ajuda. E eu fui e joguei assim, planta 11 horas. E aí me veio lá, né? Portulaca. Opa, termos de busca, né? A gente tem um jeito rápido de fazer busca. Foi lá, eu falei, eu quero saber mais dessa planta. Porque até então eu tinha uma rosinha com miolinho amarelo, eu tinha uma pink, e eu queria saber se existia mais, porque eu achei aquilo ali incrível. Eu não tinha que cuidar dela, e ela me dava a abundância de floração. Até aquele momento, eu me iludida, achando que eu não ia ter que cuidar das plantas e que todas iriam eu botar naquela terra vermelha e que ia me dar essa floração maravilhosa. Até que com o tempo começou a aparecer umas cochonilhas. Aí fui pesquisar na internet, né, como é que mata a cochonilha.
Aí testei umas soluções aí que eu já vou contar para vocês não usarem 11 horas, porque é muito, muito ruim para elas, caseiras. Então fica aí para você não matar as 11 horas. Mas eu testei. Então eu aplicava e eu observava que 2 dias depois estava amarelando as folhas, caindo as folhas todas. E aí naquela luta, né, eu comecei a criar uma conexão com a planta, eu queria salvar ela de qualquer forma. E aí eu fui aprendendo. Ah, então deixa eu ver uma terra melhor. Aí eu já vi que com a terra melhor ela me dava uma resposta melhor também. E aí, quando eu vim pesquisar no Instagram, eu queria um Instagram que me desse essas dicas, né? Porque a gente, igual você falou, a gente cria um Instagram para dar dicas, para compartilhar experiências. Eu falei assim, eu vou procurar um Instagram. E naquele momento eu encontrei 2 Instagrams, que eram de 11 horas. Mas assim, um era de venda, só vendia 11 horas. E ali eu já empolguei, né? Que eu vi que eu descobri que existiam outras variedades, né? Eu falei, nossa senhora, que tanto de modelo, tanto de cor. E um outro Instagram que era de uma amiga minha, que hoje é amiga minha, eu posso chamar de amiga, mas na época era uma colecionadora. E aí eu entrei em contato desesperado, oi, você não vende, não troca? E ela era de Goiânia. Eu fico aqui e fico em Goiânia muitas vezes, sabe? E aí, mas não tinha ninguém ensinando nada. O dessa amiga minha era só foto, da outra era só venda. E, cara, como é que eu ia aprender o cultivo? Aí eu pensei, né? Eu falei assim, olha, eu vou então começar a compartilhar o que eu tô vendo aqui, porque não tem isso no Instagram. E não imaginava naquele momento que, ao criar um Instagram para falar das 11 horas, porque não existia, né, nada do tipo na época, hoje a gente tem muito. Se você buscar assim, 11 horas, você vai ver viciado em 11 horas, cultivando 11 horas, colecionando 11 horas, amando 11 horas, tudo que é tipo de 11 horas vocês vão encontrar. Mas naquela época não tinha. E aí, foi muito fácil, assim, o meu amor por elas, porque eu comecei a ir atrás, eu trocava, eu comprava, e quanto mais eu trazia mudinhas, e aí hoje eu tenho um jardim vertical aqui em casa, que é só de 11 horas, vocês vão ver assim, se você chegar aqui na época da primavera, eu conto para todo mundo isso, parece que acha que você morreu e foi pro céu, porque é tanta flor, é tanta cor, e são tantas visitas que eu recebo aqui, borboleta para tudo que é lado, abelha. Então, assim, a natureza ela começou a vir para minha casa, para aquela casa que eu escolhi, que ia ser de piso, porque eu não queria nem planta, nem terra, e a vida foi me ensinando. E aí, nesse processo que eu comecei a gostar muito, eu já tinha, o Instagram estava crescendo, mas nem tanto assim. E aí, quando foi assim, meados de 2019 foi um ano tenso para mim, eu tive alguns problemas de saúde, fui parar na UTI, quase morri. Aí depois, quando eu tava num processo de recuperar, eu quebrei a perna, fiquei mais 6 meses sem andar. Então, assim, foi um ano que eu precisei me conhecer também, sabe? Porque eu sempre fui muito ativa, eu não parava. Até por isso, talvez não tivesse tempo de olhar para as plantas com o olho que eu tenho hoje. E aí, naquele momento que eu fui obrigada a ficar em casa, em processo de recuperação, eu comecei a entender que as plantas, além de lindas, além de apaixonar pelas 11 horas, elas também me salvaram num processo depressivo absurdo, assim. Eu quase entrei em depressão, eu fiquei muito triste. E aí, naquele momento, eu falei, vou usar então para cuidar do meu jardim. Aí meu marido me pegava na cadeirinha de roda, me botava no jardim, debaixo de sol, eu sentava assim no chão e comecei a fazer muda, porque eu ia replantar elas, e aí eu via que sobrava muito galho, eu não tinha coragem de jogar fora. E aí eu lembro que ele pagou a língua, porque ele virava e falou assim, quem que vai querer comprar isso? Que eu fazia uns copinhos, né, de 11 horas. Falei, vou vender depois, não vou, ou dou pra alguém. Ele, você é doida, ninguém vai querer isso. E acreditem, tá? Hoje ele está empreendendo na área, ele comprou um viveiro. Enfim, todo mundo pagando a língua aqui em casa. Mas o processo de transformação foi tão grande que nesse momento eu comecei a compartilhar minhas vivências. Eu passei a poder me dedicar mais tempo, porque foi quase um ano de licença médica. E o Instagram foi indo e hoje todo mundo me chama de amante. Amante. Então, assim, eu até tento expandir o Instagram para amante de flores ou, sei lá, Flávia pro meu nome.
Mas não dá. O pessoal já me chama de amante. Amante, quanto que tá às 11 horas? Amante. Então, assim, virou amante das 11 horas. Mas com o tempo, eu comecei com elas pela resiliência, por elas me convencerem a cultivar elas. Né? Eu achei elas mais fáceis, por exemplo, do que um cacto, do que uma suculenta. Eu matei várias e eu não consegui matar elas. Elas me convenceram a amar elas, amar, assim, sabe? E aí, depois disso, eu comecei a olhar. Opa, então peraí, já que eu não tô mais matando 11 horas, aí eu vou dar uma olhadinha nas outras plantas. Aí foi quando eu comecei o vício com as rosas do deserto, né? Quem tá aqui sabe que é outra paixão minha. É, sou alucinada com a variedade de flores que tem. É outra planta tão resistente quanto as rosas, mas as rosas ainda ganham um pouquinho das rosas do deserto, viu? Em resistência. É uma planta popular, de custo extremamente acessível, né? Algumas variedades são comestíveis, são punks, né? Então, assim, ornamenta todo um ambiente, te traz uma paz, uma tranquilidade na alma quando você vai jardinar, né? Isso acho que são as plantas em geral. Mas a partir delas eu comecei, né? Aqui em casa hoje tem tudo. Tem folhagem, tem orquídeas. Tudo que eu matava hoje tem. Tem cacto, tem suculenta. Mas eu sou amante das 11 horas por isso. Porque tudo começou por elas, né? E elas continuam me mostrando todos os dias que eu não devo desistir delas. Apesar de dar muito trabalho. Não é fácil, viu lá? Quem olha o jardim de 11 horas acha que é fácil, é uma planta que se vira. Quem tem um jardim de 11 horas vai entender o que eu estou falando. E aí, nesse processo, além de observar e compartilhar as experiências, eu falei, olha, eu dou aula no curso de agronomia, cara. Eu tenho colegas agrônomos dentro da universidade. O que eu estou esperando, né, para poder começar a pesquisar na área delas? Porque ainda existem problemas não solucionados. Na parte de ornamentais, você deve concordar comigo, é muito restrito o número de pesquisas. Então, assim, você não encontra, né? Qual que é a melhor fonte de adubo para elas? Eu tenho que molhar de quanto em quanto tempo? Como combater esse fungo? Eu sei que existem alguns produtos comerciais, mas vou dar um exemplo. Quem cultiva 11 horas e que está aqui comigo hoje, sabe que não é qualquer fungicida que mata o fungo das 11 horas. Cara, é impressionante. As rosas do deserto, elas me mostram um processo de podridão, eu vou lá, eu entro com um fungicida sistêmico, pronto, eu consigo salvar minha planta. 11 horas, esquece, começou a dar fungo, ela vai definhando. Tudo bem que você tem o poder de replantá-la, e aí você gera praticamente uma nova planta, vamos dizer assim. Mas é muito difícil. Então eu comecei a olhar para esse lado também, né, e começar a desenvolver as pesquisas com as 11 horas, futuramente, quem sabe, com outras plantas, mas hoje com as 11 horas. Então, por isso o amor por elas, né? Elas são, eu diria, talvez as plantas mais resistentes que eu conheço em qualquer cultivar. Que legal, Flá. Tem uma coisa, né, que eu aprendi há pouco tempo, não sei se a Natália tá por aqui, mas ela me falou, há alguns meses eu passei por uma situação bem delicada. E aí ela me falou uma frase, não vou esquecer mais. Ela falou assim, desígnios são desígnios. Talvez se a plantinha que tivesse chegado até você fosse um cacto ou fosse uma outra, e não tivesse te cativado tanto, tocado tanto a ponto de você movimentar tudo isso, né? Porque hoje é uma legião de pessoas que te Tá. acompanham e que você consegue alcançar e beneficiar. Nem eu E foi acredito, por às esse. vezes, juro pra você. Eu falo assim, eu costumo ser uma professora em sala de aula bem rígida, bem firme. É lógico, eu sempre brinquei com os meus alunos, acho que uma coisa não exclui a outra. Mas hoje eu falo assim, meu Deus, meus alunos devem fazer meme atrás de meme. E antes isso me preocupava. Hoje eu falei, cara, né, eu sou amante das 11 horas, eu sou a professora Flávia Abrão também. E tudo bem, sabe? A gente pode se permitir ter todas essas experiências, né? Mas eu fui aprendendo isso com o quê? Com elas, né? Na verdade, não só a não desistir, não só a persistir, a tornar a nossa vida mais alegre, mas eu tenho aprendido tantas coisas, assim, é, que me permite olhar para problemas que acontecem no nosso dia a dia com outros olhos, sabe? Olha, tinha planta que você dava como perdida, e aí ela vai e renasce, né? Então, assim, eu vejo que a gente não pode desistir na primeira dificuldade, né?
plantas que muitas vezes falam assim, ah, não, essa planta aqui, ela não é boa para reproduzir, né? A gente já fala assim, essa daqui não é boa para multiplicar, e aí, de repente ela vai lá e te surpreende. Então, assim, é uma experiência a cada, né? Às vezes uma praga, ela é praga, mas naquele momento ela está ajudando, por exemplo, aquelas abelhas arapuá, né? Que o pessoal xinga, me manda mensagem todo dia querendo matar, porque vai lá e estragou a árvore dele e comeu a flor. Eu falo, gente, não mata. Por quê? De certa forma ela está ajudando a polinizar, né? Ela está polinizando ali. Então você vê as patinhas delas carregadas de pólen. É tentar buscar o equilíbrio. E isso eu aprendi a respeitar. Até pouco tempo atrás, se eu visse um sapo no meu jardim, eu ia gritar, eu ia mandar tirar, eu ia mandar jogar sal no sapo. Olha que maldade! Por falta de conhecimento. Hoje eu sei que no jardim ele vai comer as pragas do meu jardim. Eu sei que aquele sapo, ele vai comer um escorpião que estiver passando. Então eu já olho e falo, oi, seu sapo, tudo bem? Pode ficar aí Fica à tranquilo. Você quer vontade. uma aguinha? Tá calor? E pronto. Eu converso, gente, com os bichos, eu converso com as plantas. E a gente vai aprendendo, né? Aprendendo com eles o tempo todo. Ô, Flá, você falou duas coisas muitíssimo importantes e eu queria fazer uma observação, chamar o pessoal para observar isso com um olhar assim maior. Você falou da planta, assim, se dá por perdido, de repente ela rebrota e aí aquilo a gente traz para a vida. A natureza, ela ensina de uma forma que se a gente consegue tirar o peso do estresse, do nervosismo e do ativismo, e eu tenho que fazer, e eu tô cansado, tenho que trabalhar, e essa vida que tá um peso, que tá um fardo, e é não sei quem me enche no saco, e tal. Se a gente consegue, se fizer o exercício, né? Porque não é assim, Não é tipo, fácil. acordei e agora eu sou assim. Não. É um exercício. Se você fizer o exercício de olhar para a natureza e ver aquilo que ela te ensina, a gente vê que o nosso funcionamento de ser humano com o funcionamento das plantas e dos animais é muito parecido. Às vezes, quando eu estou dando aula, eu estou falando para os alunos, por exemplo, sobre vasos condutores de seiva. Aí, quando eu vejo, eu estou falando de veia e sangue. Assim, É muito top. o funcionamento é muito parecido. E aí elas conseguem nos ensinar muita coisa. Muito, muita coisa. Então, se a gente olha com um olhar que pode parecer, se a gente está num fardo muito pesado da vida, talvez seja mais difícil porque a gente está endurecido. Mas se tirar um pouco essa casca e olhar para a natureza com um olhar meio poético, ela nos ensina e dá uma leveza para viver, porque a vida pode ser leve. Nem sempre vai ser tudo fácil, mas pode ser leve. Com todo. E você falou uma outra coisa, Flá, é, e o pessoal talvez, quem não seja da área, não entenda. Mas em relação aos produtos químicos que a Flávia estava falando lá, né? A gente tem fungicidas, inseticidas, bactericidas, tem vários produtos para controlar problemas nas plantas, sejam pragas ou doenças. E nas plantas ornamentais, aquilo que a gente compartilha é muito da nossa experiência, porque nem sempre existe, é raro mesmo, é muito pouca pesquisa para produtos. A gente não tem, então, e inclusive as pessoas me pedem bastante, né? Larissa, mas que produto? E quando eu, sempre que é possível, sempre que eu tenho bons resultados com produtos caseiros, orgânicos, mais ecológicos, mais naturais, mais leves, eu faço uso. Só que nem sempre é possível. E aí, quando não é possível, eu não posso recomendar, porque os produtos, pessoal, eles são pesquisados geralmente para grandes culturas agrícolas, Exato. cana, soja, milho, trigo, e aí lá você tem vários produtos que você pode usar, mas para as ornamentais não. E às vezes para algumas ornamentais a gente tem efeitos positivos com eles, mas a gente testou, teve perda ou não, só que não é possível recomendar. Aí dá até problema com registro e coisas desse tipo, então não pode ser aplicado, tá? Flá, ai, tá uma delícia. Deixa eu só ver aqui quanto tempo. Acho que a gente podia partir para os primeiros segredos do Agora, pessoal que tá aí. Tem algumas perguntas já, hein? Vamos lá, Flá. O que você separou aí de segredo pra vamos gente? lá. Para conseguir essas 11 horas floridas, Primeiro lindas, que segredo, brotam eu aqui. vou dar, mas primeiro eu quero que a galera vai comentando aqui de onde está acompanhando essa live hoje. Comenta aqui na caixinha para mim, porque eu vou fazer uma pergunta logo em seguida, tá? E tá ligado ao primeiro segredo. O primeiro segredo para que eu tenha um jardim com floração abundante de 11 horas é saber exatamente qual tipo de 11 horas eu estou cultivando. Então, eu preciso conhecer a planta. Opa, Flávia, não estou entendendo. Eu tenho que ser agora especialista em planta? Não, não precisa ser especialista.
Mas por que eu estou falando isso? Muita gente adquire equivocadamente às 11 horas, Larissa, esperando ter uma planta cheia, abundante, e às vezes adquire uma variedade que ela é uma variedade híbrida de 11 horas, é a que normalmente mais se encontra nas floriculturas, por isso que eu quero saber de onde o pessoal está, porque eu quero saber a realidade das floriculturas aí de cada região, que é uma variedade, a gente chama de 11 horas seminal. Ela propaga só por semente. Tô com ela aqui hoje. Ó, essa bonita aqui, tá? Essa bonita aqui, apesar dela estar com a folhinha fechada, né, não é o normal dela, porque já tá à noite, ela também fecha as folhinhas à noite, a gente chama também de mini 11 horas. Então ela dá uma florzinha dobrada, bonitinha, né? Laranja, vermelha, amarela, rosa. Mas essa é uma planta que se eu pegar aqui e quiser cortar a estaca, ela não propaga bem por estaca. Então aquela estaca ela vai apodrecer. Esse pedacinho que você cortou vai ser porta de entrada para micro-organismo. Então pode ser que dê uma podridão na ponteira. Ela não vai encher como deveria. E essa é uma planta de um ciclo curtinho. E aí que a galera acha assim, o que eu fiz de errado? 11 horas morreu. Você só estava cultivando 11 horas errada. Porque essa 11 horas, ela é uma planta que, após o pico de floração dela, ela entra em declínio. Faz parte do ciclo vegetativo dela. Ela vai morrer. Né? Então, assim, comece não criando expectativas. Então, você vai montar um jardim só dela? Eu sugiro que não, porque senão a sua necessidade de manutenção, de estar sempre fazendo novas mudas por semente e colocando, vai ser muito maior, né? E ela não vai dar também aquele boom de flores como as outras, que eu já vou falar para vocês quais são, dá. Então, assim, é uma plantinha linda, igual que eu não fico sem. Eu gosto de ter até para poder usar nesse momento didático para apresentar. Eu queria que tivesse com flores, não tá. Mas o pessoal que não conhece vai prometer que vai depois lá no meu Instagram, Amante das 11 Horas, vai procurar um álbum chamado 11 Horas Seminais. Lá eu mostro os detalhes da flor, a folha. Essas folhinhas são menores, né, comparada a uma... Ó, essa daqui, por exemplo, conseguem ver? Ó, até com a florzinha. Essa aqui não é a seminal. Uhum. Então, elas têm características diferentes, né? De caule, de folha, de flor. Características que a gente não quer deixá-los, torná-los especialistas, mas que vocês aprendam a identificar por quê. Normalmente uma mudinha dessa daqui, você vai comprar R$ 2,50 na floricultura, R$ 3,00 na floricultura, e é o preço justo, porque o ciclo dela é pequenininho. Ah, a gente tem o hábito de escolher a flor, a planta já com flor, né, Larissa? Já com várias flores, a mudinha mais florida é que eu levo para casa. Não faça isso, porque daí aquele tempo de floração, ele vai ser encurtado, tá? Prefira aquelas que estão formando botões, porque os botões vão abrir na sua casa. Você que gosta de flores, tá? Então essa é a primeira dica. Eu vi até o meu amigo aqui, o Jardim do Gringo. Ele é um que ele ama germinar semente, porque ele gosta desse ciclo. É a mesma coisa com as... Ah, sim, ele exatamente. Ele é um cara, o Jardim do Gringo, ele adora semente. O cara da germinação das sementes. Mas por quê? Por causa disso. Se eu vou pegar uma planta com essa característica, como as petúnias também têm, ela vai dar o boom de floração e ela vai morrer. E a gente não pode ficar frustrado por isso. É característica da planta. Então, conheça as 11 horas. Se for 11 horas seminal como essa, não é que você não possa ter. Eu não estou falando que você não possa ter. Só que já adquira sabendo que ela às vezes vai ocupar um espaço menor, ela é melhor para vasinhos, e nem tanto. Vocês podem ver que eu plantei numa chaleira. Tá numa chaleira, né? Diferente dessas aqui. Se eu botar essa 11 horas aqui numa chaleira, em menos de 6 meses eu vou precisar trocar de lugar. Porque a raiz dessa daqui é muito mais agressiva. E aí eu até faço a chamada que o pessoal da Terral faz, né? Quem tem raízes, né, tem força. Então, assim, essa daqui, mas ela produz muita raiz, ela enche o vaso. É aquela planta que você vai ter o resto da vida. Essa 11 horas aqui, e aí, na verdade, existe uma série de variações delas. Nós temos, 11 horas variegata, conseguem ver os pontos rosinha, ela tá fechado. Mas a gente tem as variegatas, a gente tem as folhas. Você postou, eu vi elas de pertinho lá na foto. Isso, tá lá.
A de folhinha larga, que muita gente conhece por beldroega, outras pessoas conhecem por 9 horas. São todos nomes comuns de um gênero, né, chamado portulaca. Então, todas essas são portulacas. Tem as híbridas, que são as que eu falei com vocês, que morrem rapidinho. E temos as portulacas, né? Essa daqui comestível, né? Essa daqui não é, mas é a que o pessoal ama, que é a que dá as flores dobradas grandes, né? Conhecida por 11 horas, verdadeira. Mas são plantas, essa daqui, por exemplo, que propaga por estaca. Se você ver, eu coloquei esses dias na água, já tá com raiz. Quando eu falo propagar por estaca, é disso que eu tô falando. Porque aquela lá, a seminal, se eu tirar um galinho, não vai me dar essa raiz aqui, ó. Ela não propaga dessa maneira fácil, tá? Aí, pra eu ter dela, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou coletar a semente e eu vou germinar a semente. É um processo, então, mais lento, né? E essa daqui, ela é uma planta anual lá. Então, eu sabendo que ela é uma planta anual, o que eu preciso entender? Se eu não replantar ela todo ano, ela vai morrer. Então, muita gente comete esse erro. Manda foto assim, dá 11 horas definhando, você já vê que ela tá assim, gritando. Me replanta, me replanta! Mas a pessoa não sabe o que é replantar. Então, esse é mais um segredo que eu vou te dar para você ter um jardim super florido. Pode falar lá. Ô, Flávia, duas coisas que você falou aí que foram me surgindo dúvidas. Essa última aqui de replantar. Uma poda drástica resolve ou não? Tem que pegar o ponteiro e plantar mesmo. Próximo a um ano não resolve. Ela vai morrer. Tá? A raiz dela é que tem que ser renovada. Não a parte... Ó, jardineiros. Galera jardineira que tá aí, ó. Isso é informação muito específica de quem entende. Existem plantas que elas rebrotam com um vigor muito novo. Se você vai lá, faz uma poda drástica, 2/3 da planta vai lá e poda, mete o tesouro. E aí a planta rebrota com muito vigor. No caso das 11 horas não é assim. Tem que replantar. E aí não vai adiantar adubação, não vai adiantar água, não vai adiantar colocar terrinha, não vai adiantar nada. Inclusive, é o momento em que ela começa a dar o pico das pragas. E muita gente não entende. 11 horas é doce para praga. Gente, ela está entrando em declínio. E quando a gente fala de praga, eu estou falando de organismo oportunista. Se a planta já está fraca, somos todos nós. Quando a gente chega no fim do nosso ciclo de vida, né? Aí estamos mais idosos. Nosso organismo fica mais frágil, não é? Inclusive, a gente está passando por uma pandemia aí, onde a maior parte das pessoas que morreram, que nós perdemos, foram os nossos avós, né? As pessoas mais idosas. Por quê? Porque aquele, né, no caso, coronavírus, que é um micro-organismo, ele também é oportunista. Então, o organismo, né, tá ali, tá vulnerável, a doença vai manifestar mais forte. A mesma coisa das pragas. Se eu tenho uma planta que já chegou no tempo dela ser replantada, e eu tô ali, ó, vou deixando, ela que se vire. Não existe isso, gente. Não existe isso. Então, viu a planta, e aí o que eu quero chamar a atenção, que é exatamente essa diferença lá, da poda e do replantio. A poda, não é que eu não possa fazer em 11 horas. Eu só não vou fazer para salvar ela. Se ela está morrendo, a poda não vai resolver. Eu posso fazer a poda quando? Quando eu quero um vaso bem cheio. Ela está lá, sei lá, com 4 meses, 5 meses, não deu um ano ainda. Eu falei que ela é uma planta anual. Então, 4, 5 meses, os galhos estão muito compridos, eu chego lá, ó, e podo. Posso podar com tesoura, posso podar com a mão, não tem problema. Eu vou podar o que tiver lá no vaso, vai encher, né? Agora, o que é o replantio? O replantio nada mais eu tô com a minha planta no vaso, né? Essa raiz aqui, ela já não serve mais para minha planta. Com um ano, ela tem um prazo de validade de 1 ano, né? E aí eu tenho que vir aqui cortar essa raiz, ou seja, eu vou chegar aqui, eu vou quebrar esse galinho. Eu vou quebrar o galinho do meu vaso. E esse galinho aqui, ó, pode estar sem folha, sem nada. Eu vou plantar na terra e vai me gerar uma nova planta, tá certo? Então, o replantio das 11 horas implica necessariamente na retirada da raiz. Eu tenho que aproveitar a terra, Flávia, vai mais um segredo aí para você. Ninguém conta, né? Anota, pessoal. Mas você não vai reaproveitar, ou você vai reaproveitar somente parcialmente. Por que eu tô falando isso?
As 11 horas são uma planta que elas, como eu falei, essas têm uma raiz muito forte, muito forte. Então, em 6 meses, 8 meses, ela já vai ter esgotado aquele solo ali, né? Que a gente cultivou às 11 horas. Tem gente que coloca direto em substrato, outros em terra vegetal, enfim. Mas, basicamente, só para vocês entenderem, às 11 horas ela toma de uma forma que depois que você tenta desmanchar o torrão, não sai nada. Não sai nada. Eu convido vocês a fazer essa experiência. Plante, deixa lá 10 meses, depois tira do vaso. Vocês vão ver que vai ser um torrão duro. E a gente dá murro. A gente tenta tirar, ela não desmancha. Ela esgota. Esgota. Então, assim, dificilmente você vai reaproveitar o substrato. Ah, eu quebrei aqui, ó. Vou lá plantar naquele substrato velho. Eu vou ter uma 11 horas bonita? Não vou. Então, ponto de partida é, no momento em que eu for replantar as 11 horas, necessariamente eu vou plantar em terra, em substrato novo. Né? Isso é muito importante. E aí, é um problema, porque assim, para quem tem um jardim só de 11 horas, sabe a dificuldade que é arrumar a terra para tanto vaso. Né? Inclusive, uma das minhas maiores alegrias foi ter feito a parceria com a Terral, porque daí chega um substrato topíssimo de ponta para elas, né? É um filé mignon, um caviar, e para poder manter esses meninos bonitos, porque é difícil, né? E aí o pessoal pergunta assim, então eu vou plantar em quê? Né? Essa é uma dúvida. Eu posso plantar em areia, com esterco? Eu vou plantar em terra vegetal? Gente, as 11 horas, como eu falei, elas são bem resistentes. Lembra que eu contei lá no início da nossa live que eu plantei em terra vermelha argilosa e a bicha ficou bonita. Mas a durabilidade daquela planta ela vai ser menor. Então, se eu não coloco a planta na condição ideal de cultivo dela, não é que necessariamente eu vá perdê-la. Mas as 11 horas não vai ficar bonita como a minha. Se a Larissa insistir em aproveitar o mesmo substrato, ela pode aproveitar, mas dificilmente ela vai conseguir manter as 11 horas dela como a minha. Então, assim, o pessoal vê, e aí a primeira pergunta que faz aqui é: qual é o segredo para suas 11 horas ficar sempre florida e bonita? Esse é o ponto de partida. Replantar em terra nova. E aí vai um detalhe que eu vou contar para vocês, que é assim, eu acho talvez a cereja do bolo de hoje. Eu falei que ela é uma planta anual. Então, todo mundo acha que tem que replantar quando dá um ano, né? Mas não. Cada 11 horas vai ter a sua exigência. Eu tenho, por exemplo, variedades... Vou dar um exemplo da variegata, mas não é o caso dela, não. Ela até se mostrou bastante resistente aqui. Mas vamos supor que essa daqui é uma planta mais frágil, tá? Então, ela vai exigir um tempo de replantio menor. Em média, aqui no meu jardim, eu faço um replantio por semestre. Então, a cada 6 meses... Passou o pico de floração, o que a Flávia faz? Replanta todo mundo de novo. A pessoa não tem vida, né? Mas é basicamente por aí. Dá trabalho. Então, se você não quiser trabalho, tenha 1, 2 vasinhos de 11 horas. Ainda que eu acho que o maior segredo dessa live é que dificilmente você vai conseguir ter um vasinho só de 11 horas. Você vai ter, né? Você vai querer um mundo, você vai querer todas elas, todas as variedades, porque ela é literalmente apaixonante, cativante, você vai querer ter todas. Então, assim, mas para ter todas e não conseguir manter um padrão de beleza, não vai ficar um monte de galho velho, estiolado, cheio de cochonilha, aquilo ali vira um ninho de praga. Pelo amor de Deus! Então, às vezes o menos é mais. Tenha o tanto que você consegue administrar. Eu, graças a Deus, tenho o Moisés que me ajuda, meus orientados estão lá fazendo o projeto de pesquisa deles, eu tô assim, ó, pega esse vaso aqui pra mãe, vai replantando pra mãe. Então, assim, eu tenho minhas ajudas, né? Se não fosse meus meninos, hoje eu já não daria mais conta, porque eu já perdi a conta. Assim, lá no viveiro, só no viveiro hoje, a gente tem mais de 140 variedades de 11 horas. Você imagina replantar 140 pneus. Fazer muda a partir dos pneus e fora aqui em casa, que para cada variedade que eu tenho lá, eu tenho 1 a 2 vasos. Eu estou decidida a botar só um agora. Eu vou entrar de férias mês que vem, eu vou cortar tudo, vai ficar só um vaso. Então, assim, esse é um dos segredos. Replante, mas conforme a necessidade. Começou a ficar feia? Não está te agradando? Primeira alternativa, você pode tentar o que a Larissa falou. Tenta uma poda nos primeiros meses, tá? Podei, tirei o estiolamento, ela vai brotar. Você curte talvez mais uma floração.
Mas aí, provavelmente, com 8, 10 meses, nem podando vai resolver mais. Aí é a hora que você precisa replantar. Flávia, não espero chegar nesse ponto, Larissa, porque com tanta planta que eu tenho aqui, eu não posso replantar todo mundo ao mesmo tempo. Então eu vou conversando com elas. Ó, aquele vaso hoje tá mais fraquinho, eu já replanto ele. Então eu tenho replantio aqui o ano todo. Então não espere que você vai ter todas as flores, né, te presenteando ao mesmo tempo, porque isso não vai acontecer, né? Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é você ter algo. Eu tenho flores aqui o ano todo, mas cada planta no seu tempo. Obviamente, na primavera, todas parece que resolvem cantar em harmonia e dar aquele boom de floração pra gente. Mas não é o que acontece o ano todo. Então, entender essa necessidade da planta, eu acho que é o principal segredo, né? O segredo é entender que não tem milagre. Eu estou atendendo aqui exigências da planta. Replantio anual para não morrer, mas se você quer flor o ano todo, 6 a 10 meses, menos tempo, né? Tem uma variedade aqui que ela é tão melindrosa, né? Entender, conhecer a planta é importante também. Que, por exemplo, eu tenho planta que gosta de vaso pequeno. E a maioria, juro pra vocês, se eu botar ela num vaso maior... Eu nunca imaginei na minha vida tantas curiosidades sobre 11 horas, te juro. Juro pra você. Mas isso eu vou aprender na marca. São coisas muito contra-intuitivas. E não é informação que você encontra em lugar fácil lá. Não é. Não. É a experiência do viver ali, né? Então, assim, nesse sentido... eu fui vendo a especificidade. Isso é a mesma coisa para a Rosa do Deserto. Eu vi meus amigos aqui do meu ADN entrando. A Cláudia da Influência. Oh, coisa linda. Oh, meu Deus, são meus parceiros todos aqui hoje. Mas é a mesma coisa. Eu vou ter planta que eu luto mais com ela, é mais enjoada. E vai ter planta, como aquela primeira que eu dei sorte de ganhar, que eu vou pôr ela ali, um galinho, numa terra ruim, ela vai dar um boom de floração. Então, não tente comparar a sua planta com o do outro, mas faça o que ela precisa para te dar, né, essa floração. Ô, Flá, uma pergunta. Nossa, tá cheio de perguntas ali na caixinha também. Essas variedades que gostam de vaso pequeno, você chegou a um porquê? Elas são bem mais enjoadas. Então, assim, são plantas que apodrecem com mais facilidade. E eu associo isso ao nível, a umidade daquele vaso. Por exemplo, se eu boto um vaso maior, é mais difícil eu ter um controle daquele ambiente, né? Por mais que eu tente fazer um controle de rega, aqui, pelo menos, eu molho todo mundo ao mesmo tempo, das 11 horas. Então, quando é um vaso menor, ele seca mais rápido. E aí eu não perco aquela planta. Ótimo, entende? Então, assim, eu associo à umidade, mas pode ser que tenha outros fatores. Mas não é a realidade da maioria, viu, gente? Então eu preciso fazer essa chamada. A maioria das 11 horas, é um segredo, né? A maioria, não são todas, gostam de espaço. Espaço em abundância. Então, se você... Flávia, 11 horas prefere o chão ou prefere vaso? É óbvio que ela vai preferir o chão. Às vezes está lá naquele, gente, eu vejo 11 horas nascendo no concreto. Aqui em casa, sabe aquelas gretinhas assim, de rejunte? O rejunte sai, nasce 11 horas lá, e aí você não precisa nem ter... Você tenta fazer toda aquela estufinha bonita para germinar, e ela encontra um pedacinho ali no chão e vai. E fica maravilhosa. Por quê? Ela precisa desse espaço. E precisa por quê? Por conta das raízes. Já falei com vocês que ela... Gente, uma raiz compactada, ela não vai respirar, ela não vai absorver os nutrientes como precisa. E aí tem um detalhe. 11 horas é uma planta literalmente doce para cochonilha de raiz. Quem não conhece, é uma praguinha, parece uma bolinha de algodão, né, que fica na raiz das 11 horas. Em vaso, elas fazem a festa. Eu estou falando porque o meu cultivar aqui é 90% em vaso. Eu tenho um canteiro aqui em casa. Então, é quase tudo em vaso. E eu sei disso. Eu consigo minimizar esse problema usando um substrato adequado. Mas isso encarece também um pouco, né, a nossa produção. E aí, quando ela está no chão, ela se vira. Então, dificilmente você vai ver cochonilha de raiz nas 11 horas que está no chão. Você só vai ver essas pragas ocorrendo nas 11 horas no chão se ela já tiver, assim,
quase naquele final de um ano precisando se replantar. Porque até as do chão vai morrer se você não replantar, né? Caso contrário, ela te dá muito mais flor, flores com cores muito mais intensas, tamanhos muito mais generosos, né? Então, assim, é muito mais tranquilo. Não estou generalizando por causa que tem as melindrosas que eu já falei com vocês. E essas melindrosas são as que normalmente a gente mais apaixona, viu? Já estou contando para vocês que normalmente escolhem as flores no catálogo, aquelas flores mais exuberantes, as mais matizadas, são as mais enjoadas também, tá? Então, assim, não queira ter um jardim lotado de flores, por exemplo, de uma 11 horas zebrada ou de uma 11 horas risqué. Eu dou esses nomes, viu, gente? Mas são nomes comuns, tá? Não estou ferindo a taxonomia da planta, não. E aí, por quê? Porque são plantinhas lindas, riscadinhas, parece que foram pintadas à mão, sabe? Mas você olha para elas, as bichas fungam, apodrecem, melam. E aí, assim, teve uma que já tem 3 anos que eu tô lutando pra ter ela, agora eu acho que eu vou desistir. Tô quase enterrando a bichinha mesmo, porque ela é muito difícil. É uma das flores mais belas que eu já vi. Mas ela não adianta. Você pode dar caviar para ela e ela não responde, ela fica minguando ali, né? Então não queiram tratar todas as 11 horas com a mesma régua, porque não vai ser, tá? A outra dica, vocês têm mais alguma dúvida quanto a replantio, espaço, conhecimento sobre... Na verdade, quem quiser conhecer 11 horas vai ter que me seguir, tá, gente? Porque tem muita opção, tem rasteirinha. Ó, vamos já fazer uma chamada pro pessoal, porque assim, tá delicioso, tá todo mundo amando a sua didática, a sua forma de falar, é assim, hipnotizante, só que já deu 1 hora de live, eu quero muito que ela fique salva. Gente, Já deu. Então, e a gente tem até o momento 11 perguntas. caramba. Então, ó, pessoal que tá aqui na live, aqui em cima tá escrito o segredo do cultivo, você tá lendo até aí, tá? É o segredo do cultivo das 11 horas, que é o tema dessa live. Aí do lado tem um triângulozinho bem pequenininho. Aperta aí e lá aparece o meu perfil da Flávia. Já segue a gente e a Flávia vai dar tudo que você precisa sobre 11 horas, tá? Demais assuntos de jardim, pode vir comigo. Agora, coisas, especificidade de 11 horas, essas coisas vai na Flávia. O pessoal me chama de Rainha das 11 horas, viu? É outro apelido que eu ganhei e que eu não perco mais, viu, gente? Mas E é mesmo, porque esse tipo de informação, gente, é raro. Isso aqui deveria ser uma aula paga. É assim, nossa, demais. Eu também adorei conhecer todos que vocês. tudo. Flá, eu sei que tem várias coisas pra gente falar, mas vamos pegar algumas perguntas do pessoal? E aí, pessoal, nem todas as perguntas provavelmente vão ser respondidas, mas aí depois vai encaminhando aí, à medida que for possível, né? A gente vai respondendo. Boa! Você acabou de falar. Aqui, ó, do Erivan. E quais produtos se usa quando detectamos cochonilha de raiz no vaso? Boa, vamos lá. O que a gente precisa entender? Existem vários tipos de cochonilha, tá? Eu tenho a de raiz, eu tenho aquela normalmente farinhenta que dá nesses pontinhos, né? Entre a folha e o galho. Ai, meu Deus, faltou o nome. Enfim, o galinho, me dá aqui nesse galinho. Eu tenho as de carapaça, que elas formam tipo uma capinha nas 11 horas. São cochonilhas que a gente pode tratar de forma diferente. A primeira coisa que eu quero contar para vocês hoje é que, assim, dentre os produtos caseiros que eu já testei em 11 horas, existe um que faz muito mais mal do que bem, que é aquela solução de detergente e vinagre. Acho que várias pessoas já devem ter testado, que inclusive a gente usa em frutífera, usa nos cultivos agroecológicos, né? Porque é uma forma orgânica de controlar. Mas para as 11 horas, meu povo, as folhas caem, a planta fica debilitada, o povo me manda foto assim, desesperado. E por experiência, na hora que eu bato o olho, eu já falo assim, você bateu aquela solução de detergente, né? E vinagre. A pessoa, eu bati, mas é porque eu vi na internet e muita gente recomenda. Não faça isso. A minha sugestão hoje, se você quiser um tratamento mais natural para as cochonilhas aéreas, não estou falando de raiz ainda respondendo a pergunta,
para as cochonilhas aéreas, a gente tem, por exemplo, o óleo de nim, né? Se tiver uma infestação muito alta, é possível ser usado. Existem alguns trabalhos na literatura, né, que falam que é maléfico para as abelhas, outros falam que não, que é o extrato mais concentrado. Aqui eu uso, nunca tive problema. Então eu estou falando dentro do meu cultivar, tá? O óleo de nim nunca deu problema nas abelhas, e olha que aqui é muita abelha. Você chega aqui, tem hora que ela esbarra assim de você. Obviamente você tem que aplicar à noite, né? Para evitar até outros problemas mesmo de queima das folhas, enfim. Então, Ô, Flá, e só um parentezinho. Segunda-feira agora eu fiz uma live com o pessoal, toda segunda às 9 eu faço live aqui. E aí, às 9 da manhã. E foi óleo de nim, tá? Só que ela não subiu essa live ainda, ela vai subir amanhã. E lá tem tudo que você precisa saber sobre óleo de nim. Depois, se quiser dar uma aprofundada, chega aí no Instagram amanhã, vai estar. vou com toda certeza. E aí, eu acabo sempre indicando, né? Quando a pessoa chega a me procurar, Larissa, há 11 horas já está infestada de cochonilha. Essa é a grande verdade. Então você tem dois caminhos. Um que dificilmente você vai conseguir, né? Que é lavar toda a plantinha, né? Tentar, e aí entrar com um produto mais natural. Ou você entrar com algo mais efetivo, que infelizmente são os inseticidas químicos. E aí, nesse momento, a gente tem aqueles de contato, né? Eu falei não falei de outra opção natural também muito boa, mas é também de contato, que é a terra de diatomácea. Eu tenho usado aqui, inclusive é um produto da Terral e está funcionando bem aqui também. Mas por quê? Porque eu não deixo infestar. Eu estou falando de infestações baixas, tá? Agora, quando está tomado, eu tenho que sim entrar com um inseticida químico. E aí, existem várias alternativas. Eu não vou ficar dando um nome comercial aqui, mas só para vocês entenderem que eu tenho aqueles de contato, que para essas aqui resolvem, mas para a raiz não resolve. E aí, o que normalmente eu costumo fazer quando eu tenho infestação de raiz? Você tem dois caminhos. Um é replantar, e eu acho que é o mais fácil, mais barato, você usa menos produto químico. O outro é que vamos supor que é um vaso que está maravilhoso, bem grande, com muita terra, aí você vai ter que entrar com inseticida sistêmico, não tem jeito. O que é o sistêmico, gente? É igual o remédio que a gente toma para poder fazer a ação no nosso organismo. Você vai aplicar, a planta vai absorver e vai chegar lá na raiz e vai matar a cochonilha. Então aqui a gente usa... Eu não vou dar o nome comercial agora, mas se alguém precisar desse sistema, me procura que eu passo, eu nem posso. Tem que ser engenheiro agrônomo para passar receituário agronômico para vocês. Então, assim, mas é mais forte. Então, não acho que é o caminho. É o caminho para quem tem viveiro, para quem tem muita planta. Então, para as 11 horas é tão simples, cara. Pega e replanta. Descarta aquela terra, sabe? Ou então, tira aquela terra. Não é que você vai jogar ela fora. Depois você faz um tratamento, né? Para matar o que está ali e reaproveitar futuramente em outro vaso. Mas naquele momento imediato, você vai entrar com a terra nova. É isso que eu costumo fazer aqui. Porque, como eu falei, as 11 horas elas enchem muito rápido. E quando chega da cochonilha de raiz, provavelmente é quando ela já não está conseguindo aproveitar nada. Já está na hora mesmo de você trocar. Aí vale a pena gastar dinheiro comprando inseticida? Vale a pena você ficar arriscando sua saúde? Porque muitos você não pode aplicar sem o uso de EPI, né, que são os equipamentos de proteção individual, máscara, luva, e com roupa, né, manga comprida, calça comprida, sapato fechado. Então, assim, não sei se vale a pena. Então, essa é a minha dica para vocês. Ótimo. Flá, pode usar esterco de gado nas 11 horas? Aqui ela tá falando que tá florida. Seria, assim, então, uma adubação de manutenção com um esterco. Pode deixar Já é bem você quente, conheça. Quem que a pessoa perguntou? Aí? É Poliana Tavares. Poliana, você pode, desde que, eu gosto sempre de fazer um alerta para o esterco, né? Eu sou zootecnista, eu sei que a gente tem esterco de tudo que é origem, né? Tratados das diferentes formas. Então, assim, desde que você conheça a procedência. Eu já vi muito esterco dar ruim. Por que dá ruim? Porque ali, se ele não estiver curtido devidamente, é uma fonte de micro-organismos potencial. Então, você vai estar jogando nutriente, pode até estar jogando, mas você vai jogar uma carga microbiana que vai fazer mais mal do que bem. Então, assim, se você conheceu a procedência e sabe que ele foi curtido devidamente, pode usar. Inclusive, esse é um dos projetos que a gente está, das ideias que a gente está testando num projeto de iniciação científica, testando o esterco bovino, o esterco de aves
e o NPK padrão, né, para ver a resposta das 11 horas. Não é que não pode, pode. A fungo, então, vocês não estão entendendo. Fora que muitas vezes queima, porque às vezes vem com a carga de nitrogênio muito alta, né? Porque o animal, ele não só evacua, ele vai lá e faz a urina junto. Então vem uma carga de nitrogênio altíssima lá, junto com o esterco. Eu coloco, às vezes eu acho que porque é algo natural, eu ainda erro na dose, né? Capricho, então a chance de você errar é muito grande, sabe? Não é que não pode. Se for, conheça a procedência e veja a dosagem correta. Excelente, excelente. Flá, vamos para a última. E aí, pessoal, infelizmente não, felizmente, porque foi excelente. Acho que esse aqui é bacana. 11 horas, dá para cultivar no frio, Flá? No frio? Totalmente. É Uhum. claro que assim, eu tenho, inclusive, a galera do sul que me procura, Flávia, deu uma geada muito forte. Naqueles casos que chega a nevar, aí talvez você perca suas 11 horas. Talvez, porque eu vou falar com vocês. Eu tenho um espaço aqui no meu viveiro, se meu orientado tiver aí, ele vai poder me confirmar para vocês, que chama Cemitério das 11 horas. Aquelas 11 horas que eu já vejo que não vale a pena, sabe? Tá difícil de recuperar, o vaso tá com muita praga. Então é um cantinho onde jogo tudo lá. E era o cemitério, né? Eu achava que estava tudo morto. E aí vieram as chuvas, de repente, o cemitério das 11 horas se tornou o local mais bonito do meu viveiro. Fez um bolo de flor. Então, assim, ela não morre muito fácil. Vai ter semente ali. Aquele galinho, se tiver um pedacinho assim verde, ele vai brotar. Mas o frio, ele não é problema. A gente tem... O Brasil, ele é um país muito diferente, né? Em condições climáticas para cada região. O frio aqui do Goiás, de Minas, né? Que são, assim... Um período de inverno mais curto, que a gente não esfria, né? Mas aquele frio do goiano que cai um pouquinho tranquilo. Agora, se é um frio lá do sul, né? Que chega a nevar, aí talvez elas não aguentem. Mas na maioria das vezes, para a maior parte do nosso Brasil, aguenta sim. Ela não vai te dar a flor abundante que você quer. É o momento que elas ficam quietinhas, guardando energia, se recuperando para a chegada da primavera. Aí ela Show. volta com todo vigor. Flá, a última pergunta é a minha, tá? Depois, pessoal, se quiser, vai mandando aí no direct. Mas você falou dessas variedades que elas se propagam por semente. A gente precisa fazer a polinização manual ou não? Essa pergunta é muito recorrente, porque, por exemplo, para eu ter sementes numa rosa do deserto, eu preciso da polinização manual, né? Senão ela não vai me dar. As 11 horas não, ela meio que se autopoliniza, né? Ainda tem os polinizadores naturais delas que são abundantes, direto vocês vão ver aqui, abelha, borboleta, naturalmente vai chegar no seu jardim, e aí ela vai te dar a semente. Quando que eu preciso entrar com a polinização manual? E talvez nem seja tão necessária. Isso aqui é até um projeto que eu também quero desenvolver, né? Comparando somente a natural, que acontece na natureza, com a manual, com a intervenção nossa. Porque assim, ela já tem muitos polinizadores. Mas normalmente eu faço algumas misturinhas quando eu quero gerar uma nova variedade lá. Aí eu vou, e é assim que eu tenho conseguido, sabe? Aqui no nosso viveiro a gente gerou 4 variedades exclusivas do amante das 11 horas. E assim, flores que o olho não acredita no que tá vendo. Mas por quê? A cada ciclo que eu renovo o meu jardim, meu viveiro, eu germino sementes. Então eu faço tipo uma sementeira. Eu vou lá, coleto um mix, coloco, e o que sai de novo ali eu arranco o galinho, isolo, e aí eu tenho o matrizeiro daquela variedade. Só para deixar claro, gente, que é diferente, assim, muita gente acha que germinou por semente a 11 horas não propaga por galho. Não é essa a regra. Essa que eu mostrei para vocês, ela só germina por semente. Por isso o pessoal acha que toda semente morre fácil. Não é isso. Essas aqui, elas também dão semente. Essas tradicionais que a gente, né, cultiva. E se ela germinar por semente, perfeito. Você provavelmente vai ter uma nova flor. Ou você vai ter a mesma flor que você já produzia, né, por semente. A diferença é que se eu precisar tirar um galho da minha sementeira, esse galho ele vai pegar. Eu posso mostrar para vocês aqui, isso aqui são galhos que sobraram da última venda, né, que a gente abre os lotes, tudo enraizado, olha isso. Estão vendo as raízes aqui, ó?
enraiza em água. A 11 horas, assim, é muito. Ela pega por folha. Se você botar folha como as suculentas, ela vai enraizar, ela vai gerar uma nova planta. Mas cada via demora, às vezes, mais do que outra. Então, assim, a semente, a minha sugestão para quem está aqui hoje é só se eu quiser uma nova variedade, para eu tentar, porque a chance não é tão grande como das rosas do deserto. Então, 11 horas é bem difícil eu conseguir uma variedade nova. Mas é possível. Então, eu uso a semente para isso, para tentar gerar uma florzinha nova aí para essa galera que é viciada em 11 horas. Mas a via mais fácil é por galho. Então, assim, é a forma com que ela vai propagando. E quem conhece sabe que, ó, esse pitoco aqui, se tiver uma geminha de brotação, esse pitoco aqui, em um mês, eu tenho um vaso saindo. É impressionante como ela é forte, como ela desenvolve rápido. E como em menos de 2 meses ela já está me dando floração. Eu tenho essa mudinha aqui, ó. Foi uma sementinha que caiu, eu deixei, né, no copinho, já tá com botão. Olha isso, botão num copinho de café. Então assim, né, não tem espaço, não tem nada, ela vai me dar a flor. Agora, se eu quiser que ela desenvolva, eu vou ter que passar para um vaso maior. Aí ela vai desenvolver. Entretanto, aqui, ó, já passou da hora de replantar. Se eu não replantar, vai acontecer o quê? Vai me dar colchonilha. Já dá, inclusive. Hoje eu já achei umas 2 aqui, matei, mas eu sei que ela já tá me pedindo uma casinha maior, uma casinha nova. É isso lá. Que incrível, incrível. Dá para ficar aqui mais 2 horas. Mas a gente não pode. Delícia, Flá. Gratidão imensa, imensa pela sua disponibilidade, por passar assim de uma forma tão majestosa o seu conhecimento, tá? Muito, muito grata. Que Deus te abençoe demais, demais. Eu quero fazer um pedido para o pessoal que está na live. Se essa live te ajudou de alguma forma, eu e a Flá, a gente vai fazer uma pose bem bonita agora. E aí, se você puder tirar um print e postar depois nos seus stories marcando a gente, isso ajuda muito a nossa mensagem chegar mais longe, tá, pessoal? Nas redes sociais é muito fácil crescer no entretenimento, mas aqui a gente quer passar conhecimento. Então, essa seria, assim, uma coisa que se você puder, claro, tá? Então, vamos lá fazer uma pose bem bonita. Amante, obrigada. Me marque. Gratidão Tá imensa. Quem não seguir, me siga, por favor. E lá, se você me permite as últimas palavras, eu queria muito te agradecer esse convite. Dizer que, assim, o que me motiva, quem me conhece da minha vida pessoal, a minha rotina profissional, sabe o quanto é corrida. Tanto por isso, às vezes, eu demoro tanto a responder. São milhares de alunos atrás de mim, reunião, coordenação, muita coisa na minha cabeça acontecendo ao mesmo tempo. E ainda tem o jardim, né, que eu preciso de algumas horas por dia nele. Então, por muitas vezes a gente pensa em desistir, sabe? Porque quem tem Instagram, você tá vendo isso aí agora na pele, não é simplesmente, eu vou postar uma foto, Não é. Demanda tempo, gerar conteúdo, né? Você atende as pessoas não têm paciência, quer uma resposta imediata, acha que você tem que responder ali na hora e não entende que você tem uma vida para além desse Instagram. E para piorar tudo, não sei se acontece com você, mas o algoritmo ele tem me dado umas rasteiras por aqui e tá cada vez mais difícil de entregar o conteúdo. No início, assim, eu piscava, meu conteúdo chegava para muita gente. Hoje em dia, assim, eu vejo pessoas que já eram muito seguidora, e aí fala assim, Flávia, você parou de aparecer para mim. Então, eu queria dizer que são momentos como esse que me faz não desistir, sabe? Pessoas como você que eu trago, com toda certeza você entrou aqui agora para a minha vida, viu? Não tem mais escapatória. Pessoas que eu trago para o meu ciclo e depois eu não quero largar mais. Então, eu falo que eu tenho meu mundo de amigos aqui agora, uns bem mais especiais, né? Que a gente tem aquele contato rotineiro e que a gente sabe que pode contar sempre, outros às vezes ficam um pouco mais longe, mas são pessoas que entram e de fato marcam a gente e que eu espero que depois dessa pandemia nós tenhamos oportunidade, né, possibilidade de ter esse momento junto. E aí, se o Paulo Vitor, inclusive, estiver aqui, que esse meu orientado, ele é o presidente do centro acadêmico do curso de agronomia, organizem no momento presencial, quando a gente voltar, uma vinda da Larissa, convide ela para um evento nosso aqui do curso de agronomia. Pode pôr meu nome aí.
Aí Ô, é Flá, maravilhoso. uma dos objetivos meus desse ano é fazer encontros presenciais. Eu vou fazer em alguns lugares do Brasil, só que tem que esperar, porque agora a É. pandemia ela não tá muito, Você começa né? ela que hora de É, novo. mas assim que for possível, vou rodar, E eu espero te receber, porque sério. essa mensagem não vou parar. A Ju tá aqui pessoalmente, conheci ela também lá na minha terrinha. Pra você ver, éramos conterrâneas, fomos conhecer pelo Instagram. E foi uma amiga que eu ganhei, a Polita, que é aluna minha. Tivemos um momento em sala de aula e só fomos nos aproximar pelas plantas, né? E aí a vida vem me mostrando cada vez mais. E quanto mais eu vivencio, mais eu vejo que as pessoas que mexem com plantas são pessoas muito mais evoluídas. Como eu te falei, não é via de regra, não é para todo mundo, assim como as plantas não podemos traçar todo mundo numa régua, mas graças a Deus, a maioria, 90%, agora falando como professora de estatística, 90% das pessoas que me chegam são pessoas que eu fico assim, muito feliz, eu falando assim, como que eu não conhecia essa pessoa antes? E hoje nós vimos muitos pontos em comum, né? Então, fica aqui o meu muito Muitos obrigado. falam. E a cada um que ficou com a gente até Ai, eu agora. que agradeço, ó, tá no coração, viu? Você, ai, uma pessoa incrível, de uma energia incrível, maravilhosa. Deus abençoe. Pessoal, que Deus abençoe cada um de vocês. E sim, teremos, e adoraria fazer uma tour com a Flávia por aí. Quem sabe? Vamos conversar sobre isso. Um beijo, pessoal. Muito triste encerrar essa live. Queria Depois a continuar, gente mas passa não outra, dá, do porque mesmo senão não vai jeito. ficar certo. Combinado? Assim que eu voltar pra live, você Combinadíssimo. vem. Entra de férias e vamos fazer essa live. Combinadíssimo. Beijo. Tchau lá, Um tchau, beijo. pessoal. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.